a tua bênção, ó Deus, sobre a tua unção sobre a vida dos teus servos, ó Pai. Unção de ousadia, ó Deus, de sabedoria. Meu Pai, que os teus servos, ó Deus, por onde quer que passem, ó Deus, seja, ó Deus, privilegiado, porque tem um Deus que abençoa a sua vida. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, a nós, ó Pai. Até aqui ajudou o Senhor a cada um de nós. Te louvamos, bendizemos ao Senhor. Queremos, ó Pai, agora neste momento, ó Pai, clamar, ó Deus, pela vida do irmão Fabiano, que estará trazendo a palavra pregada. Ó Deus, usa o teu servo, ó Pai, que ele seja a boca do Senhor, ó Pai, aqui neste altar, ó Pai. Ó Deus, que a palavra seja, ó Deus, anunciada, ó Pai, com toda intrepidez, ó Deus, com toda autoridade, pela vida do teu servo, ó Pai. Que ele se esconda, ó Deus, ao pé da cruz, ó Pai. Ó Deus, que ele possa, ó Deus, depender totalmente, ó Pai, do Senhor, ó Pai, neste momento. Use a vida do teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Podeis assentar, amados? Boa noite, a paz de Cristo a todos os irmãos. É um prazer louvar ao Senhor junto com os irmãos, exaltar o nome dEle, saber que Ele estende a mão dEle poderosa sobre nossas vidas, saber que é nele que a gente pode confiar, é a graça dEle derramada sobre nós, é o Espírito Santo dEle que é sobre nossas vidas, que tem cuidado de nós em todo o tempo. E é um privilégio, né, estar aqui nesta noite, poder trazer essa mensagem ao coração dos irmãos, aquilo que Deus Ele quer dizer a nós, aquilo que Ele fala aos nossos corações todos os dias, através de nossas devocionais, nossas orações, crendo de que Deus Ele traz a sua palavra como um manual de vida para nós, né? Que nessa noite não seja diferente em nossas vidas, que a gente realmente possa sair daqui crendo mais no Senhor, confiando mais no seu poder, na sua mão poderosa, crendo de que Ele, em todo o tempo, tem nos sustentado, tem cuidado de nossas vidas. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. 2 versículos apenas, bem conhecidos dos irmãos, o verso 16 e 17. Essa carta é rica, né? Paulo, quando ele escreve essa carta, ele escreve na sua terceira viagem missionária, onde ele está ali arrecadando fundos, né, para a igreja de Jerusalém, ao povo de Judá, que passou por um tempo de fome, escassez, né? E quando ele está indo, então, nessas viagens missionárias, ele para em Éfeso. E ali, então, ele escreve essa carta aos romanos. A gente vai estar destrinchando um pouco sobre essa história, né, sobre aquilo que Paulo quer dizer, o que ele quis falar, né? E nesses 2 versos ele diz para a gente assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos estar orando mais uma vez? Ó Deus, a Tua palavra foi lida, ó Pai, exposta agora nesta noite, e pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos traga, ó Pai, à memória, tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, fala a nós, ó Pai, em todo o tempo. Que o Senhor, ó Pai, ilumine a nossa mente, ó Deus, a entender, ó Pai, a Tua palavra, entender, ó Deus, o que o Paulo, ó Pai, quer dizer à igreja de Roma, e que realmente, ó Deus, a Tua palavra possa entrar em nossos corações, ó Pai. Que possa fazer morada, ó Pai, em nossos corações. Que possamos guardar a Tua palavra, ó Deus, para não pecarmos, ó Pai, contra o Senhor, ó Deus. Mas nos firmarmos, ó Pai, na certeza de que o Senhor preparou, ó Deus, um lugar para nós. Esse evangelho lindo e rico, ó Pai, que transformou as nossas vidas, ó Deus. Que trouxe, ó Deus, a nossa existência, ó Pai, não mais de morte, ó Pai, mas de vida eterna no Senhor. Por favor, Deus,
Fale conosco, Pai, é o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Então, Paulo ele escreve essa carta cerca de 55 a 57 depois de Cristo, na sua terceira viagem missionária. Roma, né, a igreja de Roma, ela estava passando por uma dificuldade em que, nesse tempo, quem estava ali como imperador era o imperador Cláudio. Ele estava tomando conta daquela parte, e então teve uma discussão entre os judeus crentes e os gentios crentes. Circuncisão, guardar as festas. E o imperador ele ficou então um pouco preocupado com isso e expulsou então os judeus ali de Roma. Como ele expulsou, ele fez com que eles saíssem dali. A igreja então ela ficou mais gentílica, mais com um povo gentílico, que não tinha então essa parte de circuncisão, de festas. E Paulo ele mostra para a gente de que ele não foi quem evangelizou esse povo, nessa igreja em Roma. Estudiosos dizem que essa igreja ela foi fundada por irmãos visitantes que foram na festa de Pentecostes, né, onde ouviu então Pedro pregando, e ali teve aquele grande avivamento. E aqueles visitantes então voltam para Roma e começam então a pregar o evangelho, a pregar Cristo, né, Jesus. Né, conhecidos então como homens do caminho. Né, Jesus era o caminho. E eles eram conhecidos como isso, como homens do caminho. Paulo, ele, nos seus primeiros versículos, ele se apresenta, né, ele quer escrever essa carta para mostrar à igreja de Roma de que eles poderiam ser um dos sustentadores a Paulo em poder levar o evangelho também à Espanha, né, à parte ocidente. Paulo ele viu que ele pregou em todo o Mediterrâneo, ele levou o evangelho em toda a parte mediterrânea, né, Corinto, Éfeso, Filipos, a gente vê que ele trabalhou toda aquela parte ali, deixando então homens na frente. Então ele escreve pensando nisso. Poxa, uma igreja em Roma, onde eu não visitei, né, e ele fala que queria estar com eles, né, ele dá graças a Deus pela vida deles, ele fala quem ele é, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ele fala então sobre ele, quem ele é, ele fala que ele foi escolhido, então chamado por Cristo, né, e não por homens. A gente vê que em Atos 9 conta um pouco dessa história dele, ele indo até Damasco, atrás dos cristãos, e ali então ele ouve uma voz dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Por que me persegues, Saulo? E quem tu és? Eu sou o Cristo. E ali então ele tem esse encontro com Deus, encontro com o próprio Cristo. Ele vai até uma cidadezinha, ali o Ananias encontra com ele, faz ele realmente enxergar novamente. Ele fica um tempo ali com esse povo. Ele começa a ouvir, né? E Deus ele transforma essa vida dele. Ele que era um perseguidor, então agora ele vira um homem que leva o evangelho de Deus, né? A ponto dele chegar para a gente no versículo aqui 16 e falar: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando ele fala primeiro do judeu é porque ele nunca esquece de que a palavra sempre foi dita aos judeus, né? Deus ele separou um povo, os judeus, né? O povo então busca viver na sua vida de idolatria, de área externa, mostrar realmente quem é externamente, nunca interiormente. E Paulo então ele quer levar essa verdade do evangelho aos judeus. Mas ele sabe que Deus o separou para poder ser então o evangelista dos gentios, não dos judeus. Né? Judeus ouviam, mas eles queriam sempre algo mais, né? É o que nós vivemos hoje na nossa vida todos os dias. Quando não colocamos Cristo Jesus na nossa vida como suficiente, a gente procura sempre algo mais, né? Jesus morreu na cruz por mim, mas eu preciso de quê mais? Eu sempre preciso de alguma coisa a mais. Ah, mas eu preciso dar o dízimo. Se eu não der o dízimo, Deus não vai me abençoar. Eu preciso fazer uma campanha de 7 dias, porque se eu não fizer, Deus não vai me abençoar. A gente esquece que aquilo que foi feito na cruz, né? Isso que Paulo fala, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aquilo que Cristo fez
em morrer e ressuscitar ao terceiro dia, é o que é suficiente para nós, né? Os judeus viam tudo aquilo que Cristo fez no decorrer dos seus 3 anos de ministério, após o seu batismo, e mesmo assim, o povo sempre precisava da festa, precisava da circuncisão, precisava separar um tempo para alguma coisa, né? Porque esquecia de que o que o Cristo fez, né? Ele mesmo, Paulo mesmo vai mostrar para nós em Romanos, de que Cristo Jesus ele não veio acabar com a lei, ele veio cumprir a lei, ele cumpriu a lei, né? Paulo ele mostra para nós, depois que ele fala de que não se envergonha do evangelho, que o justo viverá pela fé, ele começa a contar um pouco então de tudo aquilo que o homem vive ao esquecer daquilo que Cristo fez, de viver pela fé, né? Ele conta um pouco dessa depravação do homem, do verso 18, depois os gentios e os judeus são todos os culpados, não existe nenhum sequer que não seja culpado diante de Deus. Quando ele fala para nós, e até eu fiquei me perguntando, né, nesse negócio, eu não me envergonho do evangelho, pois eu não me envergonho do evangelho, né? Quantas das vezes na nossa vida a gente parou para pensar, eu não me envergonho do evangelho? O que significa para mim, né, ou para nós? O que é não me envergonhar do evangelho? Será que é apenas pegar a Bíblia no dia de quinta-feira e domingo e passar pela minha vizinhança e vir para o culto e adorar o Senhor, depois voltar? Será que isso é não me envergonhar do evangelho? Não me envergonho do evangelho quando eu entrego uma cesta básica a alguém necessitado e demonstro, não, eu como crente sou uma boa pessoa. Será que é apenas isso? Eu não me envergonho do evangelho porque eu procuro viver um caráter correto? Só que, além de tudo isso, né, que eu estou falando aqui, eu não me envergonho do evangelho porque ele me salvou. E que evangelho é esse que me salvou? Qual evangelho é esse que trouxe ao meu coração uma nova vida? Será que eu tenho falado com meus próprios lábios a homens e mulheres que eu tenho convivido todos os dias desse evangelho? Que é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Será que eu tenho ido além daquilo que eu tenho pensado da minha vida, do que eu penso, do que eu desejo, do que eu quero, em levar essa salvação para todo aquele que crê? O Evangelho de Deus, o único Filho de Deus, a gente ouve isso várias e várias vezes, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse evangelho que eu tenho pregado, é esse evangelho onde eu tenho ido e levado de que Cristo Jesus morreu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até onde tem ido a minha compaixão a homens e mulheres, jovens, adolescentes, aonde tem ido a minha compaixão até eles, para que eu não venha me envergonhar do evangelho? Vai além do que nós vivemos externamente o evangelho de Deus. Quando olhamos para a cruz, ou quando ouvimos falar da cruz que está vazia, o que nós pensamos? Aonde o nosso coração vai? Quando louvamos ao Senhor, pedindo a Ele para que a gente realmente nos coloque diante da cruz, aos seus pés, e realmente nos faça ser completos nele, aonde vai o meu evangelho? Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. E que salvação é essa que Paulo fala? Ele começa contando a sua história, contando quem ele é, porque que ele dá graças a Deus a essa igreja que, mesmo ele não conhecendo, ouviu a pregação, né? Ouviu essa única pregação que Paulo pregou, que Pedro pregou, voltaram e ali começaram a evangelizar, a contar do Cristo ressurreto, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? E ele fala ainda no verso 14, porque eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como os ignorantes. É por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também para vós outros em Roma. O objetivo dele, em todo o livro, não é apenas pedir o sustento em que ele vá até a Espanha, mas também poder contar à igreja, né? Todo missionário precisa contar o que ele quer fazer no campo e o que ele acredita do campo. O que ele acredita para ele poder levar ao campo?
Então, Paulo ele começa a contar. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto ao judeu como ao grego. Porque está escrito, o justo viverá pela fé. Se a gente vê a nossa história, Efésios 2, né, bem conhecido também, do 1 ao 10, conta um pouco da nossa história de quem nós éramos. O que Jesus fez na nossa vida? Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, no quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, o quais Deus antemão preparou para o que andássemos nela. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Assim como Paulo ele estava morto nos seus pecados e delitos, sendo estudioso, tendo todo o estudo que ele pôde ter, mesmo assim, os seus olhos estavam vendados, a ponto de Deus, o próprio Cristo Jesus, chegar num certo momento da vida dele e realmente o cegá-lo, e ele ouvir uma voz poderosa que pôde transformar a sua vida. Qual foi o momento em que Deus ele chegou na nossa vida também, em nosso coração? A ponto da gente querer testemunhar publicamente a igreja no nosso batismo, fazer nossa profissão de fé, mostrar à igreja de que nós cremos em um Deus ressurreto. Só que esse mundo em que nós vivemos tem nos levado a pensamentos, né, de medo, de angústia, de ansiedade, preocupações do que vai ser de amanhã, né? E assim a gente esquece desse evangelho. Né? Pessoas param e conversam com a gente em todo o tempo de tudo que acontece ao redor do mundo, Angra, Brasil, e a gente fica temeroso, esquecendo de que a gente tem uma palavra de esperança, de verdade, que muda, que transforma vidas, né? Nós vemos em nossa denominação vários projetos, né? Temos uma camisa linda, Jesus Transforma, que a gente às vezes coloca, mas quando termina a campanha, quando termina qualquer outra coisa, aonde está o nosso evangelho? Que é poder para salvar todo homem. Né? A gente esquece disso. Ele fala para a gente no verso 17 que visto que pela justiça de Deus se revela o evangelho. Vemos desde o início, desde o princípio de toda a história, que Deus ele fez um homem perfeito, moral diante de Deus. Um homem que Deus apenas deu 2 leis a ele, que era realmente uma lei apenas, né? Nem são 2. Ele chegou e falou para o homem, se comerdes do fruto, certamente morrereis. É a única ordenança que eu te dou. Se comerdes do fruto, certamente morrereis. O homem então desobedece. Isso a gente vê em Romanos capítulo 8, essa carne e o espírito, essa lei que o próprio Paulo fala e Cristo fala, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte. Porquanto que for impossível a lei, não estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Agora nós não vivemos mais na carne.
A carne do pecado nós não temos mais porque Cristo Jesus nos resgatou. O justo viverá pela fé. Abacuque 2:4, o pastor falou no domingo pela manhã, né? O próprio Abacuque falando de que o justo viverá pela fé, mesmo sabendo de tudo aquilo que iria acontecer com o povo. Um povo rebelde, idólatra, que não cumpria a vontade de Deus. Né? E se a gente parar para pensar hoje, né, e sempre vem na nossa memória, como que nós temos vivido hoje, como igreja, como sociedade, homem, mulher, criatura de Deus. Como que nós temos vivido? Como que a igreja tem vivido? Se envergonhando do evangelho, se escondendo, ou realmente crendo de que tudo aquilo que nós temos ouvido todos os dias tem transformado a nossa vida para transformar outras vidas. Cristo Jesus, ele morreu na cruz por um motivo, de reconciliar o homem com o próprio Deus. Quando ele vai aos céus, ele fala para nós que nos dá poder para ser testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Para que a gente não se envergonhe desse evangelho, mas que a gente seja testemunha. Para que a gente realmente mostre com todo o poder de Deus para a salvação do homem. Para que muitos creem também de que Cristo Jesus, ele mesmo sendo assunto aos céus, ele nos dá várias promessas. E a maior promessa que ele nos dá, que está em João 14, é isso, não andeis ansiosos, né? Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos o lugar. Ele nos deu essa promessa rica e maravilhosa, de que preparou um lugar para nós. Então não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que crê. Começando da igreja até fora. Começando daqui, cada um de nós aprendendo do Senhor, ouvindo do Senhor, tendo essa certeza de que ele transforma o coração, de que ele transforma nossas vidas, de que ele faz morada em nós. Que mesmo o mundo, assim como Abacuque tinha aquela promessa de que realmente Deus iria trazer os caldeus, iriam realmente pegar e levar todos os cativos. Mas ele restaurou essa história. Jerusalém foi restaurada. O próprio Cristo Jesus, a videira verdadeira, a fonte de água viva, o pão da vida, ele veio para transformar toda essa história. Hoje nós vivemos pela fé no mundo em que nós estamos. Cruel, ruim, difícil de lidar, de viver. Cada um com seus pensamentos, suas ideologias, e mesmo assim a gente vive pela fé crendo nessa verdade, né? Temos toda a história de que o mundo um dia vai se acabar. O próprio Cristo Jesus voltará e reinará, né? Ele há de trazer toda a sua ira a todos aqueles que não creram em sua palavra. Apocalipse mostra para nós toda essa história, que ele vai vir, vai reinar, todos vão se dobrar diante desse Deus Todo-Poderoso. Não temos escapatória, a não ser crer e confiar de que ele nos deu promessa, de que ele transformou nossas vidas, que ele pode transformar outras vidas e que ele deu poder para nós, né, esse poder de salvação, para que a gente realmente leve a justiça dele de salvação ao coração de muitos outros homens. Existe uma lição da classe de batismo que fala sobre a nossa viva esperança, né? A fé, ela nos traz esperança. Ela nos traz esperança em frente à morte, né? Porque a morte, ela nos assusta, né? A morte, ela traz para nós pavor. Mas quando nós cremos em um Deus que nos traz salvação, que nos faz crer de que tudo aquilo que ele fez é bom, perfeito e agradável, e também traz para nós a sua justiça, de que todo homem merecia o pecado. Todo homem merecia viver no inferno por conta do pecado, né? Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Todos mereciam isso, mas o seu Filho veio para que a gente pudesse ser co-herdeiros de Cristo pela salvação. E a vida eterna. Ele nos traz isso, de viver pela fé, porque a fé, ela nos traz esperança entre a morte. Todos nós que morremos em Cristo Jesus temos a certeza de que realmente ressuscitaremos com ele. Um novo céu, uma nova terra, um corpo restaurado. Então não precisamos ter medo da morte.
A fé também ela nos traz esperança na nossa vida diária. Em todo o tempo, quando acordamos e levantamos, o que traz à minha memória é sempre: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todos os dias, quando nós acordamos, levantamos, é o que nós temos que ter em mente: Senhor, esse mundo realmente jaz no maligno. Ela traz para mim várias coisas que me faz buscar os desejos do meu próprio coração, as minhas próprias vontades, aquilo que eu mais almejo. E às vezes eu sou levado por isso e esqueço do teu evangelho, esqueço daquilo que o Senhor fez na cruz por mim. Mas todos os dias, quando eu acordar, Deus, que o Senhor me faça lembrar de que eu não posso me conformar com este mundo, porque eu tenho o teu evangelho que transforma o mundo e a vida de homens e mulheres. Então me ajude, a Deus, a trazer à minha mente esse renovo da tua palavra, através da minha devocional, da minha leitura, do meu estudo, da minha oração com o Senhor. Renove a minha mente para que eu possa experimentar todos os dias a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que eu continue vivendo pela fé. O justo vive pela fé. A fé também traz para nós a esperança da eternidade. Aí a gente lembra de João 14. Não tem como, né? A gente não lembrar desses versículos. Nosso coração anda ansioso com tudo no mundo. Tudo que o mundo tem e almeja, a gente deseja com todas as nossas forças, esquecendo da eternidade, esquecendo de que o futuro que Deus preparou e planejou para nós é bem maior, bem melhor do que tudo que nós temos hoje. Então ela nos traz esperança à eternidade, porque a gente crê que o que Cristo fez hoje, ao sair da eternidade, vir a este tempo, a este mundo, nascer, crescer, ser batizado, e o próprio Pai falar: este é meu filho amado em quem me comprazo, ser tentado, sentir dores, angústia, suar sangue, pedir até ao próprio Pai para que realmente afastasse dele o cálice, e depois realmente cumprir a vontade do Pai. Senhor, faça a tua vontade, não a minha. E morrer. E falar para Deus, para o próprio Pai: está consumado. E depois a gente vê de que ali começa uma nova história para toda a humanidade. Uma história de perdão, de redenção, de nova vida, de transformação. Então não temos como fugir ou se envergonhar do Evangelho, porque quando essas palavras entram no nosso coração e na nossa mente, a gente vê como que Deus ele foi tão bondoso, tão misericordioso. O quanto Deus, com toda a sua ira sobre toda a terra e toda a humanidade, ele teve misericórdia e graça de entregar seu único filho. E realmente mostrar para nós de que todo o poder de Deus que ele tem foi realmente de regenerar o homem, de transformar a vida do homem, de falar para o homem de que realmente ele pode viver justificado e justo pela fé, porque ele crê de que um homem veio a este mundo e cumpriu toda a vontade do Pai. Somos selados por esse sangue, somos co-herdeiros de Cristo por esse sangue. Vivemos agora não mais debaixo de uma lei que não podemos cumpri-la, mas debaixo de um Cristo Jesus que cumpriu e transformou a vida, e realmente nossas vidas também foi transformada. Que a gente possa todos os dias crer de que esse evangelho que nós cremos, ela não possa ficar apenas no nosso coração, não possa ficar apenas em nossa mente, no meio de nossas famílias, né? Meu pai sabe que eu sou crente, minha mãe também e tal, mas tem que ser mais que isso, tem que ser maior, tem que ser transformador. As pessoas têm que olhar para nós e ver de que a luz de Cristo ela brilha de tal forma que eles ficam pensando assim: mas como? Onde que eu posso ouvir esse evangelho? De que maneira eu posso ouvir esse evangelho? Como esse evangelho pode transformar a minha vida também? A gente não pode deixar que o mundo ela confunda a nossa mente, né? Quando a gente deixa o mundo confundir e transformar a nossa mente, a gente se afasta do plano de Deus para a nossa vida, daquilo que Ele espera para nós, daquilo que Ele quer fazer através de nós, né? Precisamos conhecer a Deus todos os dias, precisamos buscá-lo todos os dias,
Precisamos, através da leitura, ver que esse Deus que nós cremos é um Deus não só criador, mas é um Deus que nos ama e quer fazer com que nós nos chegássemos mais perto dele, a ponto de nós não sentirmos cansados ou fadigados em adorá-lo em todo o tempo. Nós sabemos que no mundo hoje que nós vivemos, nós não somos completamente completos no Senhor. O pecado ainda nos faz, alguma hora ou outra, nos afastar daquilo que é plano de Deus. Mas vocês podem ter certeza, assim como eu creio, de que nós vamos ser completos no Senhor. Na eternidade nós vamos ser completos, nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar daquilo que Ele quer para nós como homens e mulheres, regenerados, transformados pela vida dEle. A queda do mundo, Ele nos separou do amor de Deus, desse tão grande amor. Mas o Evangelho ele veio para nos reconciliar com o Todo-Poderoso. Assim como entrou o pecado no mundo através de um homem também entrou a salvação, a eternidade, a transformação de vida. O nosso Deus ele é vivo, o nosso Deus ele nos transforma. E que a gente possa guardar essa palavra também do verso 17. Deus ele revela no Evangelho de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Então não se esqueça que a fé, ela realmente traz para nós esperança frente à morte, na nossa vida diária e na eternidade. A fé, ela transforma nossas vidas. A fé é o que nos faz ficar de pé em todo o tempo. Quando nossa mente é levada pelos pecados do nosso coração, a gente lembra de um Deus que transformou a nossa vida. A gente lembra de um Pai que está do nosso lado, ao nosso redor, cuidando de nós em todo o tempo. Então não se conforme com o mundo, mas todos os dias transforme a vossa mente, para que você e eu possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração nesta quinta-feira. Durante essa semana toda corrida, Ele realmente falou comigo, trouxe para mim essa palavra, de que a gente não deve se envergonhar desse Evangelho, mas que a gente precisa realmente fazer com que o que nós fazemos, nós vivemos, e o que nós queremos é que seja feito totalmente a vontade de Deus sobre nossas vidas. Lembre sempre que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que eu faço, sempre vai demonstrar quem Deus é, para mim e para você. Tudo que você for pensar, for querer fazer, você lembra disso. Tudo que você faz demonstra o quanto você ama de Deus e o quanto Ele representa para você. Amém? Vamos estar orando, colocando o nosso coração diante do Senhor através dessa palavra. Se o seu coração tem estado distante do Senhor, ou em algum momento da sua vida você tem negligenciado esse Evangelho que é transformador, você coloque diante de Deus, coloque diante dEle agora nesse momento. Fale para Ele todos os seus anseios, seus medos, seus desejos do coração que tem te afastado. Mas creia que Deus ele é transformador. Quando nós confessamos nossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar. A palavra de Deus fala isso a nós. Então não se afaste do Senhor mais, mas se achegue diante dEle, assim como Davi, que se chegou e se humilhou diante de Deus, falando para o próprio Deus: Deus, eu pequei contra o céu e perante Ti. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele cuida de nós. Ele não entregou o seu Filho à toa, apenas para morrer e acabou a história. Não, Ele morreu para te trazer vida, para trazer luz em meio às trevas. Então creia nesse Evangelho a ponto de você não se envergonhar, porque é poder de Deus para a transformação e salvação de todo aquele que nele crê. E eu creio que você crê nessa palavra. Você está aqui hoje, você é um servo, uma serva do Senhor, porque você crê nessa palavra. Só que existem momentos na nossa vida que a gente esquece disso. A gente esquece do Evangelho. A gente busca muitos desejos no nosso coração. Mas hoje Deus fala que Ele quer renovar isso em nossas vidas, em nosso coração. Quer transformar o nosso coração em crer nesse verdadeiro Evangelho que é salvação. E ainda fala para nós de que o mundo vai ser sempre mal.
sempre ímpio, sempre dificultoso, mas a gente vive pela fé nas promessas de Deus para nossas vidas. Cada promessa do Senhor, que transforma nossos corações, nos dá alegria e ousadia em querer viver, mas que possamos também levar essa mensagem a muitos outros que precisam ser reconciliados com Deus. Ó Deus, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, nós exaltamos ao Senhor por cultuarmos ao Senhor, ó Pai, nesta quinta-feira, metade, ó Pai, um pouco mais da semana, mas nós somos gratos ao Senhor por cuidar de nós, ó Pai, durante essa semana, as nossas atividades que tivemos, ó Pai, trabalho, escola, faculdade, família, casa, são tantas tarefas, ó Deus, que muitas das vezes a nossa mente foge um pouco, ó Pai, do foco, ó Deus. Mas quando nós chegamos numa quinta-feira, ó Pai, nesse frio, podendo estar em casa, ó Pai, quentinho, mas nós viemos aqui, ó Pai, como irmãos,